Vão chegando por aí, pessoal pessoal da minha página. Estou ao vivo aí com Beatriz, grande amiga minha, também aí, influenciadora digital. A gente vai estar batendo um papo hoje com vocês bem bacana, tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Então a gente está nos dois lugares ao mesmo tempo. Então vão chegando por aí que vai ser um bate-papo bacana. Isso. Diz boa noite aí para meu público. Boa noite para quem segue o Patrick. Boa noite também para quem segue a Bioeducação Digital. Hoje a gente vai conversar sobre educação, né? Um papo bem livre sobre educação. Já tem uns fãs teus aqui, Patrick, no Instagram. Coisa boa, né? Vamos chegando por aí, galera. Olha, pessoal, vai deixando um coraçãozinho aí para mais pessoas chegando, para mais pessoas chegarem. E também quem está no YouTube aí também vai dando aí seu boa noite, aí que vai ser um bate-papo bem interessante, tá? Que eu tenho certeza que tanto o público do YouTube como também o público do Instagram vão gostar. Então, ó, eu vou estar olhando para vocês aqui também para cima, porque são duas câmeras, né? Né, Bia? O meu ficou de lado aqui. Ah. Mas a gente faz. Um boa noite aí para João, para Pablo, para Gustavo. Isso. Boa noite para Cirte, para Maria, para Rusa, para Kid, Leandra, Gabi. Muito boa noite aí para quem está chegando, para Maria, para Igor. Muita gente chegando. Então, pessoal, muito boa noite aí. Mais uma vez, boa noite. Então, cola com a gente que vai ser um bate-papo bacana. Com certeza, deixa eu acompanhar aqui também. Fixa um comentário aí no bate-papo. Enquanto o Bia fixa o comentário, enquanto está aqui também ao vivo no YouTube, pessoal, a gente vai estar conversando, um bate-papo bacana aí sobre educação, né? Educação, escutar também vocês, esclarecer algumas coisas. Então vai ser um bate-papo gostoso, uma troca aí entre Olinda, Recife e Juazeiro do Norte, Ceará. Eu sou de Olinda, sou de Recife, não. Ah, de Olinda, né? Fixou. Boa noite aí para Leandra, boa noite para Mirelle, para Eduardo. Muita gente chegando, então, pessoal, vai colocando um coraçãozinho aí para mais pessoas chegarem, tá? Quem está no YouTube também, a gente também vai estar aqui acompanhando vocês nessa transmissão simultânea com o YouTube e com o Instagram, né? E se desse para estar também no Facebook, a gente também estava no Facebook. É verdade. Eu estou só tentando deixar o celular parado aqui sem cair, né? Mas se cair, a gente ajeita. Um oi aí para Boa Vista, Roraima. O pessoal de Roraima está aqui. O pessoal de Roraima sempre presentes também. O Edu e a Ila também estão aqui presentes no YouTube. Podemos começar, né, Patrick? Podemos Nossa começar. Conversa de hoje. Pessoal, como eu falei para vocês, hoje a gente está conversando sobre educação, né? Vai falar sobre educação. E o nosso convidado de honra hoje é o Patrick Gomes, do canal Biola Dúvida. Já está aí há um bom tempo, apesar de novinho, apesar dessa carinha de bebê. Já está por aí por muito tempo trabalhando com educação e é uma das grandes referências. E para o momento atual que a gente está vivendo de pandemia, de todo mundo tendo que se digitalizar, acho que é uma das melhores pessoas para estar conversando sobre isso. Patrick, para quem não te conhece, quem é você? Eu sou Patrick Gomes. Filho, sou Patrick Gomes. Eu ia falar outra coisa, mas eu sou Patrick Gomes. Sou dono aqui da página Biola Dúvidas, também dono do canal no YouTube. E há anos aí eu venho trabalhando aí com recursos online. E nunca esperava que algo desse tipo fosse acontecer. A gente nunca espera que algo desse tipo fosse acontecer. E estou aí completando os meus 7 anos já de ensino online. E, ó, parabéns para mim, estou feliz. E ontem, ou melhor, eu atingi a marca de 122 mil inscritos no YouTube. E aqui no Instagram já está pertinho de conquistar 169 mil. Então, assim, são números que realmente são muito importantes, porque é um canal, é um veículo de educação. Então, eu fico muito feliz com esses números e a gente está aqui para ajudar. Meu foco é sempre ajudar e quero continuar ajudando sempre, né, Bia? Então, esse sou eu. Sou produtor, sim, para quem não sabe, eu sou produtor de conteúdos ligados à ciência, tá? A biologia e educação.
Então, aqui na minha página Biolodúvida, tem muita gente aqui na minha página, então eu posto um conteúdo bacana aí para a galera ligado à educação. Patrick, e quando tu iniciou, há 7 anos atrás, não era tão comum os professores de biologia, principalmente, estarem atuando já no YouTube, né? E o que te levou a começar a fazer isso? Bom, na verdade, tudo é muito novo aqui no Brasil, né? Primeiro chega lá fora e depois vem aqui para o Brasil. Então, para quem, o pessoal que está aqui agora, se for lembrar desse tempo, o boom da nossa internet começou ali com MSN, Orkut. Eu não sei nem se essa geração atual sabe o que é MSN, né? Que você ia para o cyber e você marcava a hora com quem você fosse conversar. E também não tinha nenhum tipo de aplicativo, nem tinha celular naquela época que tivesse internet. Então, o celular é Oi Xuxa, 3310, então as pessoas não tinham acesso à internet pelo celular, e de repente começou a aparecer os telefones smartphone, e a internet começou a ganhar mais força. E o YouTube não era uma plataforma voltada para videoaulas. O YouTube era uma plataforma voltada para tutoriais, então as pessoas faziam tutoriais e postavam no YouTube. Então, em 2013 ou foi 2012, foi quando, observando que tinha algumas pessoas que nem se autotitulavam como canais, estavam postando conteúdos ligados à educação. Aí eu pensei, tá aí, cara, já que eu sou meio doido, eu vou pegar uma câmera e vou começar a gravar videoaulas. E peguei uma câmera da minha irmã, uma câmerazinha bem simples, com cartão de memória ali com 3 gigas, e comecei a produzir isso? 3 gigas. Hoje em dia, 3 gigas nem o nosso celular serve. Até essas nomenclaturas eram nomenclaturas que a gente não conhecia. Giga, cartão de memória, era tudo muito novo. Então, assim, a gente pensa que demorou, não, foi um boom muito grande. A gente saiu de uma coisa bem simples para algo bem mais complexo, muito rápido. Então, comecei a postar minhas aulas editando no MovieMake, um aplicativo inato do próprio computador, e comecei a carregar esses vídeos pela internet. E eu tinha um notebook bem simples, tudo era muito arcaico ainda, e quando eu ia subir um vídeo para a internet, nossa, era uma noite todinha. Eu tinha que colocar para carregar num dia, para no outro dia o vídeo estar lá. E eu comecei a fazer o efeito viral, que hoje a gente conhece com efeito viral. Eu escutei uma frase, isso aqui vale para vocês também que estão aqui acompanhando nossa live, que é o seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Então, eu queria estar em todo canto. Então, eu me autopromovi. Eu mesmo mandava link para minha mãe, para minha tia, para minha avó, para os primos. Então, assim, eu queria que todo mundo soubesse que eu estava produzindo conteúdo para a internet. Então, produzia material e distribuía para meus alunos e para os meus familiares e amigos. Então, o pessoal ali, amigos e familiares, eles foram importantes inicialmente porque mesmo eles não consumindo o assunto da videoaula, eles me davam engajamento. Sim. Então, Bia, foi progressivamente, internet é colocar água para esquentar, você vai postando, você vai ali, você vai produzindo material e vai chegar um momento que alguém vai assistir. E foi o que aconteceu comigo, né? Chegou um certo momento em que a quantidade de conteúdo que já existia já era um valor específico para poder ter um grande engajamento. Então, aí começou a bola de neve boa, né? E eu estou aqui hoje, né? Quem diria eu estar aqui hoje, né? Eu nunca imaginei, há 7 anos atrás, que hoje eu estaria numa live com uma página gigantesca, conversando com uma pessoa belíssima, que é a Bia, produtora de um dos maiores congressos de biologia online pela internet. Então, assim, é algo que vem acontecendo. Entretanto, nós não podemos esquecer uma coisa. A internet, ela é um universo. Mas existe um universo paralelo, que são as pessoas que não têm acesso à internet. O maior erro de quem tem acesso à internet é achar que todo mundo se encontra na internet. Não. Minha mãe não está na internet, minhas tias, minha avó, o pessoal que está na rua aí agora em épocas de coronavírus não sabem nem o que é, não sabem nem o que é internet.
Então, assim, não confundam, não pensem que todo mundo tem acesso à internet, que não tem. Mas é claro que quem tem, assim, é um valor gigantesco, mas Isso. ainda não supera ainda quem não acessa isso daqui. Tem gente hoje que não sabe nem o que é Instagram. Então, assim, dizer isso é importante porque vai ligar diretamente para o que a gente vai estar falando hoje acerca de essa dificuldade que está existindo hoje com relação enfim, a tudo que está tendo aí ligado à autorização de recursos digitais em épocas como essa. Sim. E, Patrick, eu lembro, agora eu vou entregar, inclusive, a sua idade, porque eu lembro que quando eu comecei, no primeiro ano de ensino médio, eu já estudava pelo teu canal. Mano, bicho, quantos anos eu tenho, né, mano? Eu tô na Concept. Não, galera, porque deixa eu explicar pra vocês. Eu comecei a ensinar muito cedo. Mas eu sou um bebezinho ainda. Porque Bia aí é que começou a também a... Enfim, ela começou também cedo. Todo mundo começou cedo. Mas assim, é impressionante Sim. como eu encontro pessoas que, Patrick, mano, eu casei, eu tenho filhos, eu vou pra Lua e tu continua com o mesmo corpo, do mesmo jeito. Patrick, tu tá tomando o quê, mano? Eu não posso mostrar a vocês o que eu tô tomando, mas deve ser isso, né? Que ajuda aqui a manter a minha energia. Hoje, com certeza. Ó, no Instagram aqui, para mim, deu uma bloqueada. Eu não sei se tu tá Foi. conseguindo. Tu tá conseguindo ouvir no Instagram? Não, no Instagram deu uma bloqueada. Aqui para mim voltou o Instagram já. Voltou. 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 Pronto, vou pausar o teu Peço áudio aqui. pessoal, vão deixando aí o coraçãozinho aí para poder mais pessoas Isso. virem aqui para essa live. Então vai deixando o coraçãozinho aí, E as beleza? perguntas também. E também mandem perguntas aí também. Ó, sim, a gente tava falando, né, de quanto é que eu estudava pelos teus assuntos quando eu estava lá no primeiro ano. Lembrando, pessoal, eu fiz primeiro ano de ensino médio quando eu tinha 15 anos. Então, 15 para 14 anos. Por isso. Está explicado. Eu Está era explicado. adiantada na turma, me formei com 17, comecei, na verdade, de 17 para 17 me formei. Então, por aí. Essa idade aí. Comecei cedo, esse menino ainda é um bebê, ainda é uma criança, né, É praticamente. criança, praticamente ainda. Mas é isso mesmo, cara. O bom é isso, porque quando você produz muito conteúdo para a internet, você fica se olhando, né? Então, quando eu me olho ali para quando eu comecei em 2012, cara, só mudou uma coisa em mim, meu cabelo que tá grande, porque E a quantidade de tatuagem? E sim, a quantidade de tatuagem, né? Que aumentou, o corpo tá todinho cheio de tatuagem. Mas só o cabelo cresceu e eu era careca. Eu digo, não, velho, eu vou lá ficar careca. Porque justamente colocaram na minha cabeça que só era bonito mesmo o cabelo liso. Né? Eu fui criado com esses estereótipos. Aí aqui, pela internet, vendo outras pessoas sendo quem elas realmente querem ser, mano, eu resolvi ser. Eu acho que uma das minhas maiores características que faz com que eu conquiste tanto o público é ser quem eu sou. Eu não sou uma coisa só para vender. Eu não vou aqui, de repente, fazendo uma postagem ou um vídeo infantil se eu não sou uma pessoa infantil. Perfeito. Não é isso? Então, assim, eu não vou aqui me polir de palavras se eu sou uma pessoa que, na prática, não me policio de palavras. Eu falo o que eu penso, claramente, com toda sensatez, porque tem que ter sensatez. Mas é claro que é uma das minhas, foi isso. Eu acho que o grande boom da minha página foi quando eu parei de fazer uma coisinha bonitinha e comecei a fazer uma coisa que realmente era minha cara, que é justamente escrever o que eu penso. Quem vê aqui, quem acompanha o meu conteúdo digital aqui, percebe isso. O Patrick está conversando com você na postagem. E isso, para mim, foi importante porque durante o processo de produção de videoaulas, eu fui muito criticado. Olha, tu está falando muito palavrão, olha isso. E eu comecei a me conformatar de acordo com o que estavam me dizendo. E o público começou a ir embora. Não, Patrick, você deixou de ser quem você era. Eu digo, peraí, cara. Aí eu comecei a ver a minha videoaula e dizer, não, aí não sou eu nisso daí. Então, eu voltei a ser quem eu era.
E hoje eu estou aqui. Quem me segue Muito é Patrick. massa. Muito massa tu comentar sobre isso, Patrick. Desculpa, fala. Não, quem me segue é Patriqueiro e quem me segue é Patriquete. É muito massa tu comentar isso, porque eu passei pelo mesmo processo, né? Quando eu comecei, a gente tinha uma certa linguagem bem mais padrão, bem mais, né? Dentro de uma caixinha, porque era o que o público queria, o que o público mais pedia e tudo mais. Só que aos poucos eu fui perdendo minha própria identidade. E eu acho que a gente que é nordestina, a gente tem uma identidade que é forte, né? Muito forte. É difícil perder. E quando a gente perde essa identidade, é pior, porque a gente fica totalmente noiado da cabeça. É pior mesmo. E outra coisa, quando você tem páginas relevantes aqui na internet, assim como a sua e com a minha, nós devemos sim vestir a camisa para algumas causas. A gente não pode também fingir que nada está acontecendo, né? Eu acho que uma live como essa daqui hoje, aproveitar o nosso recurso aqui para fazer isso, é mostrar para o pessoal que a gente não está ignorando o que está acontecendo. Então, assim, perfeito. Quando eu resolvi realmente ser eu de verdade, retornar ao que eu era antes, nossa, até para trabalhar ficou mais fácil. Mas eu confesso para tu que eu amo trabalhar online, eu amo gravar vídeo. Realmente, assim, não é todo mundo que tem tanta facilidade de falar, de conversar com uma câmera, como eu e você aqui agora. Mas é claro que a gente não nasceu com isso, né? A gente adquiriu isso depois de muitos... Bia, como foi teu primeiro vídeo, Bia? Menino, meu primeiro vídeo, eu ia falar isso agora. Meu primeiro vídeo tinha que ser um vídeo de 3 minutos para uma chamada de um concurso fotográfico que a gente estava lançando. O primeiro vídeo foi sobre isso. E eu demorei nada mais, nada menos do que 3 horas para gravar o vídeo de 3 minutos. Meu Deus do céu. E foi horrível, eu detesto esse vídeo. Eu acho que foi assim, um dos piores vídeos, porque primeiro foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu estava super insegura de mim, super insegura de tudo, tudo. Mas eu fui melhorando. E o pior é que nessa época eu já tinha que fazer ao vivo por causa do congresso, né? Então eu gravei esse, depois eu gravei mais outros 2. Depois desses 3, eu fui pro ao vivo. Só que para mim, o ao vivo era muito mais fácil do que o gravado. Até hoje, o ao vivo ainda é muito mais fácil do que o gravado, porque é orgânico, é natural, é na hora. É o jeito que eu sou. O jeito que eu converso contigo, tu vê, né? Pelo WhatsApp e aqui por vídeo. Ou seja, qual for com outra pessoa, eu tô conversando do mesmo jeito, é sempre nessa mesma naturalidade. Porque eu acho que quando a gente fala sobre essa naturalidade, fala com naturalidade, as coisas saem muito mais fáceis, muito mais fluidas, né? Eu acho que o público gosta muito mais. Ó, a gente tem algumas perguntas aqui. Queres responder agora? Pode mandar. A gente está aqui para responder vocês. Aqui a live aqui é de vocês, mas também tem um ponto principal aqui na live. A gente também vai estar comentando aqui, né? Que é conversa sobre educação. Envie perguntas na caixinha. Bia é uma organização. Isso. Ó, eu vou responder primeiro. Eu vou falar primeiro as perguntas do YouTube, beleza? Voltadas para a educação. A Juliana Silva perguntou quais dicas você, Patrick, dá para alguém que é da área da biologia e não tem experiência com ensino e quer ingressar no mundo digital? Cara, olha só. Um ator, ele não atua sem ele ensaiar antes. Então, ele ensaia bastante para poder ir lá e fazer o espetáculo dele. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas, elas querem dar aula, mas não estudam. Não adianta você só ter o desejo de querer dar aula, de querer ter o papel, querer ter o seu emprego dando aula. Cara, tem que ter domínio. Tem que ter domínio. Quando você tem domínio do que você vai falar, com ou sem câmera, você vai falar muito bem. Então, não adianta você não tem domínio do assunto e, de repente, liga uma câmera para falar de uma coisa que você não tem domínio do assunto. Então, a principal dica que eu dou para vocês que querem ingressar como professor, seja fisicamente, seja de forma online, é estudar. O Patrick que está falando aqui para vocês rachou estudando. Então, assim, Bia é da área da biologia, sabe? Biologia não é uma área fácil. E vou dizer para vocês,
estude, porque biologia é uma área muito, não é competitiva, mas é muito concorrida. Então, tem muito professor bom, muito mesmo, e que competir com esses professores, muitas vezes, não é você estar arrumado, não é você ter piada, não, é você ter domínio do conteúdo. Quando você tem domínio do conteúdo, pode gravar o vídeo, que quem vai estar vendo o vídeo vai sentir a sua confiança e vai aprender. Então, assim, a primeira dica que eu dou é essa, é de fato você estudar. Estude muito biologia ou qualquer área que você queira ensinar, para depois você pensar, porque tem gente que só quer estudar quando aparecer a primeira oportunidade. Ah, por exemplo, eu vou citar um bom exemplo clássico aqui. Recentemente eu palestrei para o Congresso Nacional de Biologia. Foi uma palestra que Beatriz me deu duas opções. Ou você faz ao vivo, ou você faz online. Eu preferi fazer, desculpa, ou faz ao vivo ou faz gravado. Eu preferi fazer gravado pelo fato de que eu poderia ter a liberdade de... eu estou em um patamar que eu zelo também pela minha qualidade de imagem. Aí eu pensei, não, vai ter um novo público, vou ver se é isso até com a Andresa, vai ter um novo público, então eu vou fazer uma gravação bacana, editar o vídeo e mandar para a Beatriz. Mas não pensem que foi só ligar a câmera e falar, não. Teve todo um estudo do que eu ia falar, teve toda uma preparação. Eu ensaiei antes de ligar a câmera, eu ensaiei. Até mesmo sendo gravado, eu acabei errando, eu acabei refazendo. Então, assim, online e físico no ensino... Eu acho que qualquer área que exista, você tem que estar preparado. Então, a dica é essa. Prepare-se. Busque aí sempre estar estudando. A dica é essa. Quando você estuda e você tem domínio do assunto, a oportunidade que aparecer, ela vai ser sua. Perfeito, Patrick, perfeito. A Fernanda tinha falado aqui no Instagram, uma dica é começar fazendo podcast, pois você está fora das câmeras, mas já está se expondo para um público grande. Eu acho que é um dos caminhos, né? Isso vai depender muito de cada pessoa, né? Podcast, no caso, né? Isso. Sim, podcast também é algo também que vem acontecendo aí. Só que assim, para a educação, de fato, se está sendo difícil o menino entender vendo o professor, assim, é o que compete a educação em si, tá, pessoal? Porque podcast é uma coisa que naturalmente é para conversa. É para você escutar pessoas conversando. Ou até mesmo alguém conversando com você, uma coisa que não exige tanto de você anotações ou coisa do tipo. Mas eu penso que para uma videoaula, ela ser por podcast, vai depender muito do conteúdo. Eu penso que, pelo menos, biologia não tem condição de eu só estar falando e sem estar mostrando nada. Inclusive, eu comentei ontem na minha live aqui ontem com a Andresa, que teve uma professora que comentou assim: olha só, os meus alunos agora querem que eu grave um podcast. O que é um podcast? Tá ligado? Assim, realmente são novas nomenclaturas que as pessoas não sabem nem o que é Isso. E nem como funciona. E eu vejo também, Patrick, que quando você pega um podcast, claro que é um recurso ótimo, um recurso que vem crescendo. O Brasil, segundo os dados aí, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para podcast. Só que quando a gente pega o mercado da biologia, por exemplo, a gente ainda não tem grandes podcasts da área, né? A gente ainda não tem tanto conteúdo denso para essa área. E sem falar que o podcast, eu vejo que ele também não abrange a questão dos 3 canais de acesso, né? Que é o visual, o sinestésico e o auditivo. Fica muito restrito ao auditivo e um pouco ao sinestésico. E eu gosto muito mais do vídeo, porque no vídeo tem um olho no olho, o vídeo eu posso estar vendo vocês, eu posso estar me conectando com vocês e, de fato, mostrando a minha vulnerabilidade de estar na frente de uma câmera, né? E tudo isso conecta. E facilita muito para os alunos que são visuais, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu treinei meus outros canais de acesso, principalmente porque eu já trabalhei com comunicação, mas o meu principal canal de acesso sempre foi o visual. Então, só ouvir quando era conteúdo denso de aula, de vestibular, se eu só ouvisse, eu não aprendia.
Tanto que eu sempre, se era algo para ouvir, eu sempre estava com papel, fazendo todo o mapa mental para entender. Só que você aí pega aluno que mora com mais um monte de gente dentro de casa, que não vai conseguir estar se concentrando, aluno que às vezes não tem tempo de estar o tempo todo 100% concentrado, aluno que não tem o canal auditivo muito bem desenvolvido, porque é o canal menos desenvolvido entre as pessoas, é o auditivo. Então, eu vejo muito mais o vídeo sendo muito mais usual, principalmente para a área das ciências, justamente por isso, porque consegue conectar os 3 canais e facilita muito mais o aprendizado, né? Conecta muito mais as pessoas. Exatamente. Você tira, por exemplo, esse nosso bate-papo aqui, por exemplo, ele cabia como um podcast. Porque, de repente, você poderia estar na sua cama, escutando, no banheiro, de repente, caminhando e escutando. Então, o podcast, como eu uso muito podcast, eu digo como é que eu utilizo o podcast. Tipo, eu não paro aqui agora e vou ouvir um podcast. Não, é na cama, é andando na rua. Eu adoro podcast. No banho, quando eu vou tomar banho, eu ligo lá o podcast, fica tipo aquela rádio lá, você escutando as pessoas conversando. Então, assim, a experiência que eu tenho de podcast é uma experiência de bate-papo como esse daqui. Sim. E quem sabe, Bia, nós dois podemos fundar aí o primeiro podcast de biologia do Brasil. Estamos na produção. Já quero convidar você. Pois então, eu vou ter que... Bia já saiu na frente, bicho. Olha. Ai, meu Deus do céu, bicho. Não saí da frente. Amanhã. Eu saí do lado. Hã? Eu não saí na frente não, saí do lado, meu filho. Aqui comenta você sabe aí, comenta aí quem quer o podcast do Biolodúvidas, homem. Comenta aí, vamos fazer aqui agora uma competição. Competição. Quem quer o podcast do Biolodúvidas aí, viu? E quem, melhor ainda, quer um podcast dos 2 juntos. Dos 2 juntos. Se quiser os 2 juntos, é melhor ainda, né? Ave Maria. Ô, Patrick, e a gente está vivendo num momento onde as pessoas, os professores, principalmente, eles estão tendo que ser obrigados, praticamente, a se digitalizar, né? Antes, tinha diversos professores que era só no analógico, só utilizavam o analógico, e agora tem que utilizar o digital. Como é que tu vê que os youtubers mais experientes da parte de ciências podem estar, de alguma forma, ajudando esses novos professores? Tu já vê isso acontecendo? Já vê esses profissionais se unindo? Então vamos lá, porque eu sempre sou grosseiro quando eu vou falar conceitos que as pessoas utilizam errado. É aquele negócio, né? Uma mentira dita por várias pessoas acaba se tornando uma verdade. Então vamos assim, vamos distinguir as coisas. O que está tendo hoje não é EAD. Então assim, a gente não tem que usar esse nome. Sites usam esse nome. Está tudo errado. O que está tendo agora é ensino remoto. Isso. Que é outra coisa. Quando eu falei isso ontem, todos os dias eu falo isso, mas as pessoas não entendem, não colocam na cabeça. EAD você não tem que tirar EAD na ponta da língua, educação à distância. Não. A gênese da EAD e a origem da EAD foi justamente, eu não tenho nada contra pelo menos alguns cursos de EAD, a maioria aí, o meu próprio mestrado foi semi-presencial e foi EAD, mas quando um estudante ele ingressa em uma universidade EAD, ele sabe que é EAD. Então, ele passa por uma preparação, os professores são preparados para aquilo, então ele já vai saber o barco que ele vai estar andando. Plataformas, provas online. Então, assim, isso é que é EAD. Então, ensino remoto é o que está tendo hoje. É uma forma aí de sanar, por conta dessa pandemia, o ensino remoto, ele já existia, sempre existiu, mas o ensino remoto ele vem para conseguir conversar com o aluno de forma digital e, de alguma forma, lecionar alguma coisa para ele. Então, o que a gente está vendo hoje, muitas vezes, não é... A gente tem 2 problemas. O primeiro deles é que o professor não sabe, a grande parte de alguns professores não sabem utilizar recurso digital. Perfeito. Segundo hoje, um site disse que de 10 professores, só 4 sabem utilizar recursos digitais. O segundo é
que é mais... Eu vou citar 3 coisas. O segundo é mais provável que um professor ele tenha acesso a recursos online do que o aluno. Tem professor que não tem acesso a recursos online porque ele não comprou. Ele não quis se aderir àquilo, mas ele teve, sim, a possibilidade de ter um celular, e, enfim. E tem o aluno que não tem acesso a ensinos dessa forma. Então, assim, a gente está vendo hoje uma situação muito complexa. Então, assim, são vários problemas. Um problema ali, tem um professor que não sabe ensinar. Tem um professor que não sabe ensinar. Sim, Bia. Ensinar. Ele pode ser o melhor professor do mundo com o pincel na mão. Mas ligar uma câmera e falar, não sabe. Trava. Fica perdido. Porque justamente é acostumado em ver os alunos. E também tem alunos, como a Bia também colocou aqui, que não conseguem aprender de forma online. Não consegue. Então, assim, o que a gente está tendo hoje é, de fato, uma educação remota. Outra coisa, o termo youtuber é para quem tem canal no YouTube. Sim. Eu sou youtuber, mas também sou Instagram. Instagram, que chama. Instagram, tu também é também... Instagram. Tu também é isso, que a gente trabalha com isso, entendeu? Isso. Aqui. Então, não é que o professor hoje está virando youtuber, porque ele não abriu um canal no YouTube. Não, o professor está se adaptando de forma online para poder estar usando aí, para poder estar ensinando, para conseguindo conversar com seus alunos. Perfeito. E o que eu vejo muito, Patrick, a gente tem visto muito isso essa semana, principalmente, é muita gente chamando os professores que estão indo para o digital, ou as pessoas, de fato, que estão indo para o digital, chamando de blogueirinho e tudo mais, mas isso de uma forma até negativa. E sempre que eu escuto isso, eu gosto de lembrar que você ser youtuber, você ser instagramer, você trabalhar como blogueirinho na internet, é um trabalho, como qualquer outro. É um trabalho que tira o nosso sono, é um trabalho que tem custos, é um trabalho que faz com que a gente rale. E muito. Velho, eu conheço muito youtuber que tem uma carga de trabalho muito maior do que de outros profissionais. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Tu sabe, às vezes eu mando mensagem para tu de 4 horas da madrugada, porque para mim aquilo é um horário super normal de estar acordada trabalhando. Eu sei que para as pessoas não é, eu já entendo, já comecei a entender isso, que as pessoas não estão acordando essa hora. Essa hora, né? Mas é entender que não é, primeiro, não é porque você está começando a produzir conteúdo na internet que você já é um profissional da internet e tudo mais. Entender que se você está utilizando isso como uma das ferramentas, não significa que você também já faz parte, que o ensino já é EAD, porque o aluno não estava de acordo com se transformar em EAD, porque o professor não estava de acordo, exatamente como você falou, em se tornar EAD. Isso é apenas uma solução temporária para poder conseguir continuar o estudo. E, sinceramente, Patrick, eu sou a favor do ensino EAD, óbvio, tenho muitos amigos que estudam EAD, e ela é o ideal para algumas pessoas, mas eu não sou a favor de transformar em EAD algo que as pessoas não estavam ainda preparadas para isso, entende? Botar todo mundo, de repente, no EAD e depois não haver uma revisão do assunto que foi abordado. Porque eu estou em contato com muitos alunos que estão tendo que fazer suas faculdades, suas graduações e continuar o período normalmente EAD, só que o professor não está conseguindo lidar com isso, só que o aluno não está conseguindo lidar com isso. E o que me preocupa é, quando voltar às aulas presenciais e analógicas, esse aluno vai conseguir acompanhar o conteúdo agora pós, se durante a pandemia foi um assunto meio que, não vou dizer que jogado, porque eu estou vendo que os professores estão, de fato, se dedicando muito para construir. Mas é difícil para eles. Então, eu não vejo como um ensino EAD, eu vejo como um ensino remoto, mas que precisa de uma revisão. Pelo menos eu enxergo como precisando de uma revisão para poder melhorar o ensino do aluno e melhorar a desenvoltura do professor. Pensar no professor também com essas dificuldades, né? Exatamente, desse jeito mesmo. E hoje o que está consistindo é passar atividade. O professor, ele ou manda alguma, ou ele grava, ou ele faz um momento ao vivo com o aluno e manda uma atividade gigantesca,
e está também tendo uma sobrecarga de atividade para os alunos, ou muitas vezes isso nem está acontecendo. O professor foi orientado para fazer alguma coisa e está o aluno ali esperando que o professor, ele, de alguma forma, gerencie o momento da aula dele, mas ele também se abstém disso. Então, é complicado, é um momento muito complicado, mas delicado, mas também eu me compadeço também para professores que não sabem utilizar recursos digitais. Sim. Mas não adianta, o que eu quero também dizer para o pessoal é que não adianta prever uma coisa que já está acontecendo. Então, já é pandemia, já é quarentena. Então, assim, de fato, está todo mundo aprendendo junto. Nós não iremos sair da mesma forma depois dessa pandemia. E assim, eu vou falar de uma visão bem pessimista mesmo, assim, pessimista mesmo. Patrick, não considero que a gente retorne nesse semestre. Também não. Eu não considero que a gente volte. Também... Pelo menos aqui na minha cidade, Bia, que agora que chegou aqui o negócio, então assim, eu acho muito difícil. É triste, mas é uma realidade. Aqui já chegou há um tempo, né? Aqui em Olinda já chegou há um tempo, a gente já está com muito caso. Pernambuco todo, na verdade, já está com muito caso. Mas eu vejo um cenário piorando nas próximas semanas. E olha que eu sou uma pessoa muito positiva, né? Tem gente que reclama de tão positiva que eu sou em relação a tudo, mas eu sou real também, né? Não vou ser achando que amanhã vai acabar a pandemia e tudo vai voltar ao normal, até porque foi justamente o normal que trouxe a gente até aqui, né? Foi justamente as ações que a gente estava tendo antes que trouxe a gente até aqui. Então, eu vejo, Patrick, como o momento atual sendo um momento de extrema reflexão sobre as nossas ações, sobre o que a gente estava fazendo antes, sobre quais eram as nossas condutas de antes, como é que a gente pode aprender a modificar essas condutas, como é que a gente pode aprender a lidar melhor com o meio ambiente, a trabalhar melhor em conjunto, a passar a enxergar mais as pessoas de forma colaborativa e não competitiva. A gente brinca aqui querendo fazer um podcast competindo um com o outro, mas desde o comecinho, a gente sempre foi muito parceiro, né? E diversos canais de conteúdos também, tanto do YouTube quanto do Instagram, da área ambiental, somos todos muito parceiros. A Biotrópica, o Projeto Protapi, a Log Nature e diversos outros profissionais que teriam tudo para ser competidores nossos, mas a gente já enxergava isso como uma colaboração, e eu vejo que a partir de agora vai ser cada vez mais, né? A internet, apesar de cada um estar no seu lugar, cada um tá trabalhando remotamente, mas a gente, na internet, tem uma conexão, tem uma união muito maior. Eu vejo a internet muito mais horizontal do que o modelo vertical que a gente vinha tendo antes. Então, eu vejo, Patrick, que nos próximos meses, nos próximos anos, a educação ela vai ter que ser cada dia mais colaborativa. O aluno vai ter que participar mais da educação. O aluno vai ter que estar ajudando o professor em novas práticas, em novas ideias, em novas ferramentas. O professor vai ter que estar dando mais espaço para esse aluno, mais liberdade para esse aluno. A gente tem diversas escolas, como a Conecta, aqui em Pernambuco, como a Siddhartha, uma das maiores escolas do Brasil, que é lá em São Paulo, que são escolas que já fazem isso, que um aluno mais velho ensina um aluno mais novo, que o aluno mais novo ensina aos professores, que os pais estão ativamente dentro das escolas. Eu sei que essa não é uma realidade cabível para todo mundo. Eu sei que existem muitos pais que, de fato, não têm condições de estar na escola com os alunos. Eu entendo isso. Mas acredito também que com a mudança gradual e geral na sociedade toda, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente estuda, na forma como a gente ensina, na forma como a gente enxerga a vida, a partir desse momento de pandemia, a gente vai conseguir fazer essa educação muito mais colaborativa. Entende? O aluno poder usar recursos digitais de fato para aprender, o aluno poder levar conteúdo para o colégio, para poder estar sempre atualizando o conhecimento. A gente, no começo da semana, teve uma conversa com o professor Oswaldo Braga, que foi meu professor de ensino médio, inclusive,
e uma das minhas maiores inspirações para entrar na biologia. E ele falou exatamente isso, o quanto que o ensino ele é rápido, as informações são rápidas, e nem sempre o professor vai ter condições de estar se atualizando com essa mesma velocidade, porque a velocidade dos alunos é muito maior. É irreal você querer achar que o professor ele vai ter a mesma agilidade que um aluno, porque o professor tem prova para corrigir, tem um monte de outras burocracias para poder estar dando atenção, e o aluno não, o aluno nem sempre vai ter essas outras atenções a ser divididas, né? Então, eu vejo, pelo menos nos próximos meses, isso, uma educação muito mais colaborativa entre todas as escalas sociais que a gente tem. E eu torço para que isso aconteça, né? Bia tem uma visão positiva da coisa e eu acho isso bacana, mas eu torço para que isso aconteça. Mas, infelizmente, eu agora vou dar a minha grande opinião, que eu nunca dei na minha vida a minha opinião com relação a isso. Então, pela primeira vez na vida, eu vou dar a minha opinião. Eu respeito muito o papel da universidade. Tem que ter investimento para a universidade, para pesquisa, blá. Isso eu sei muito bem. O ensino médio, também jeito. Mas na minha opinião, na minha opinião de peso, porque eu tenho um peso, porque eu também estudo educação, o problema, ele é a base. Sim, concordo. É a base. Enquanto tem uma escola do governo do estado bem equipada, com isso, porque tem, a gente também não pode dizer, muitas vezes o aluno até ele não tem acesso a esses recursos na casa dele. Por isso que eu estou tão triste com a situação atual, porque a escola era o único mecanismo que o aluno tinha para poder estudar, para ter acesso à internet, ver as coisas na escola. Então, tiraram muitas isso do vezes aluno. até para se alimentar, né? E para se alimentar. Mas a minha grande preocupação é com a base. Ensino Fundamental 1 e Fundamental 2. Vai perguntar ao professor que está agora se graduando, ei, tu quer ensinar onde? No ensino superior. Isso. Poucos. Primeira coisa, já é difícil encontrar pessoas que façam curso de licenciatura. Atira por aí. Chegue no sala de aula... E fazem porque de fato quer, né? Não só fazer, mas fazer porque de fato quer. Se você está lá, eu que sou professor de terceiro ano de cursinho e tudo mais, pessoal, levanta aí a mão quem vai querer fazer biologia. Ninguém. O pessoal quer realmente outras áreas. E eu não vejo problema, tá? Beleza. Mas não querem. E os graduandos, quando terminam, e aí, converse, faça um teste, converse com um amigo seu graduando. Ei, tu vai querer ensinar no ensino fundamental? Eu? Fundamental? Não. Percebe? Aí tá lá a base do ensino, tá lá a base do município. Município, muitas vezes, que tem greve. Compare uma escola de ensino fundamental 1 e 2, pública, de município, e até a creche. Compare com particular. Perfeito. Aí, por exemplo, o que acontece hoje aqui no governo do estado do Ceará? Tem as escolas de educação profissional. Tem muito aluno, aí teve que ter cota. Por quê? Porque estava entrando muito aluno de colégio particular. Aluno que teve toda uma base de... Isso não é uma visão preconceituosa, porque eu também ensino em colégio particular. A questão aqui é porque quando nós somos professores, nós percebemos a diferença grande, assim, grande mesmo. Quando eu ensinava em ensino fundamental particular, eu ensinava em ensino fundamental público, mas a culpa não é do professor, não, é a falta de recurso, é a falta de estrutura. Eu estava conversando recentemente com uma colega minha, e disse para ela que eu ensinava em uma escola fundamental num sítio, no meio do nada. Então, assim, aquela escola foi construída naquela comunidade para justamente levar a educação para aquele pessoal que mora ali. Aí coloca esse menino do 6º ano, que vai para a escola para poder comer aquela bolacha creme cracker com aquele suco de goiaba, e compara com aquele menino lá do colégio particular, que está com a calça moletom, sala com ar-condicionado,
horário de estudo, desenvolvimento de artes. Então, assim, eu considero que se existisse um investimento, eu acho que dinheiro não falta. Eu penso que tem muito dinheiro, sim. Então, olhar para a base, entendeu? Incentivar professores a ir para a base, pagar corretamente professores para ensinar na base. O papel, eu considero também que o papel, o professor, ele não tem papel, ele não é para ele ter papel de pai. A família tem que ter participação. Não pode simplesmente depositar na escola o papel da família. Não. Não. Então, assim, eu que passei por uma graduação, eu não fui preparado para ser pai de ninguém. Perfeito. Eu fui preparado para dar aulas e desenvolver habilidades e competências. Então, de repente, tá lá. Olha só, o aluno me chamando de pai. Não, não sou seu pai, não. Sou seu amigo, estou aqui para te ajudar, para te incentivar. Então, o que eu quero dizer é que se a educação de base desse país, do Fundamental 1 e 2, tivesse o mesmo nível de investimento de uma universidade, tu já pensou? Um doutor, uma doutora em pedagogia ensinando no ensino fundamental? Pois é. E não tem isso. Não tem isso. E eu vim de colégio particular, né, Patrick? Eu vim de colégio particular e ensinei em colégio particular. Eu nunca cheguei a ensinar em colégio público, infelizmente. Mas é gritante. Eu entendo que é gritante a diferença e é gritante também os alunos de escola particular, principalmente que não querem ser pedagogos ou que na minha turma, inclusive, de ensino médio, só uma pessoa queria fazer pedagogia. Uma pessoa queria fazer pedagogia. E minha turma, só a minha classe tinha 57 alunos, e se juntasse as 3 salas, eram mais de 150 alunos. Ou seja, de 150 alunos, uma queria pedagogia e uma queria biologia, que no caso era eu. Mas eu não queria a parte mais, não queria educação, eu queria mais pesquisa. Acabei praticamente em educação. Porque me apaixonei, porque gostei muito do que eu fiz. Mas não tinha ninguém que queria ser professor, e quando queria ser professor era justamente assim, vou ser professor de faculdade, porque para ser pesquisador, sendo professor é muito melhor, né? Sendo de faculdade. E eu fico tipo, caramba, se você não tem crianças, se você não tem a base com a educação de qualidade, se você não investe nessa educação de qualidade de base, você não vai ter profissionais tão bons depois. Vai ter profissionais bons porque eles vão ter que se esforçar muito mais. Mas se você já começa um grande investimento de base, como acontece na China, como acontece no Japão, como acontece na Holanda, na Finlândia, na Suíça, que a educação de base ela é incrível. Você consegue ter depois graduandos, mestrandos, doutorandos com pesquisas, com um conhecimento ainda mais avançado do que já é, né? A gente sabe que a pesquisa no Brasil ela é de altíssima qualidade. Eu jamais diria o contrário, afinal eu faço parte dessa parte científica também da pesquisa, mas eu ainda vejo que quando a gente entra na faculdade, Patrick, a gente entra numa turma que ela é extremamente homogênea, né? Tem pessoas de várias origens, mas que os professores do primeiro período estão praticamente tendo que ensinar o que os alunos precisavam aprender no ensino médio. Eu vejo muito isso acontecendo. E só os alunos que conseguem se desenvolver mais rápido são alunos de escola particular. Quando você pega alunos de escola pública e coloca numa universidade, o primeiro período deles é para ralar muito para conseguir correr atrás de talvez se igualar com aqueles outros alunos. E eu não acredito que isso seja educação. Eu acredito que isso seja uma educação de qualidade, não acredito que isso seja uma educação que vai fazer com que o nosso país seja colocado para frente. E sem contar que eu também, já que eu estou aqui abrindo a minha boca, ainda falta a questão de incentivo. Incentivo mesmo. Porque é o seguinte, eu não digo assim, eu vou falar uma coisa sincera. O aluno terminou o ensino médio. Beleza, ele pode ser o que ele quiser. Isso eu concordo. Não, quer ser professor, vai ser professor. Quer fazer medicina, vai fazer medicina. Quer fazer qualquer curso da área da saúde, que o público aqui, a maioria, vai fazer. Agora sim, eu faço um curso de licenciatura em biologia. Licenciatura em biologia, para ensinar biologia. Beleza. De repente, no curso, eu descubro que eu quero partir para a área por exemplo, da pesquisa. Super de boa. Mas o que nós estamos vendo hoje
É muita gente partindo para a área da pesquisa. Não, vou fazer um mestrado, vou fazer ali o doutorado. E poucos estudantes realmente, não, eu quero continuar, eu tenho um desejo de ir para o ensino médio. Eu tenho um desejo de ir para o ensino fundamental. Eu, Patrick, comecei a ensinar no meu quarto semestre. No quarto semestre já comecei, ó, a distribuir currículo e, ó, caí de cara. Já tentei milhões de concurso público para poder ser professor efetivo. E confesso, eu não fui nem um pingo incentivado. Primeira coisa, eu tive muito professor de áreas da biologia, como citologia, histologia. Eu nunca consegui colocar isso na minha cabeça. Caramba, eu estou num curso de licenciatura. Esse cara tem que me ensinar a como ensinar esse assunto. Talvez eu possa estar cometendo o maior erro da face da Terra, mas eu não tive isso. Eu não vejo que isso acontece. O professor, eu não estou falando todos, mas tem professor que não está preocupado em desenvolver isso do seu aluno. Não, estou aqui com a minha turma, é meu time. Eu passei aqui nesse concurso, eu passei aqui para ser professor temporário ou substituto e fiquei com a disciplina de histologia. Então, eu tenho duas preocupações. A primeira é fazer com que ele aprenda citologia e a segunda é fazer com que ele ensine citologia. Aí, o que temos hoje? Professores que fazem a mesma coisa de professores do ensino médio. Copiando o quadro, o professor... Aí, uma coisa que eu detesto, alunos que tomam como referência professores que cobram, carrascos, que não está nem aí. Olha, eu vou querer ser igual aquele professor. Vai bloquear processo de aprendizagem de um monte de aluno. Pois é. Então, assim, tem até pessoas que desejam ser professores, mas têm referências erradas. Por que a gente hoje vê que tem professores como eu, que são mais dinâmicos, que isso? Porque, de fato, existem técnicas para aprender biologia. Existem formas, metodologias ativas, os diversos tipos de metodologias ativas que existem. Então, assim, hoje a gente está passando também por esse momento onde o professor também, não que eu esteja culpando o professor, estou aqui falando de forma geral, formações, no caso, não existe esse trabalho, acontece de forma ilhada. Não, eu estou estudando esse assunto aí na disciplina de didática. Não, mas e na de biologia lá mesmo? Tu tá vendo o quê? Não, é um seminário. Ele passou um seminário, ou eu posso dizer só um nome, não é palavrão, é o nome de um animal. Pode falar, aqui a gente pode falar palavrão. Ô, jumento! Um seminário, tu pode estar aí, o professor Pinelli passa seminário. Seminário é a mesma coisa de uma aula tradicional. Tu tá falando e tá todo mundo escutando. Na vida real, dando aula, não é assim, não funciona, não. Esses seminários que tu faz na faculdade, vai pensando que lá na hora da... Primeira coisa, na escola é capaz de nem ter data show. Outra coisa, aula expositiva não é a única forma de dar aula. Então, eu vejo professores que desenvolvem nos alunos apenas aulas expositivas. E por essa razão é que também está tendo hoje muita dificuldade, porque justamente ficou muito preso a aulas expositivas. Pois é, concordo. Eu acho que a mudança vai ter que ser geral, né, Patrick? A mudança vai ter que ser na educação de base, no ensino médio, vai ter que ser também na ciência. E não digo nem só na licenciatura. Eu vejo o bacharelado precisando de fortes mudanças também, porque eu acredito numa ciência que retorna para a sociedade. Eu acredito que se você tem ciência, você você vai ter um financiamento público, a ciência ela tem um financiamento público, e se você tem financiamento público, é sua obrigação, não é seu direito, não é porque você está fazendo, você está sendo bonzinho. É sua obrigação pegar essa ciência e ensinar para a população essa ciência. É você fazer divulgação científica de fato como divulgação científica, não só como uma dispersão científica, uma disseminação. Porque tem... Eu estou sem áudio para o pessoal. Ô, Patrick, faz o seguinte, libera o teu áudio do computador para o pessoal me escutar, por favor. Não, mas tu tá com áudio, eu tô te ouvindo aqui, eu tô te ouvindo nos dois fones, de boa.
O pessoal aqui não está me ouvindo. Não, tô ouvindo aqui de boa, viu? Tô ouvindo de boa aqui. Pessoal, enquanto me arrumar aí, pessoal, muito obrigado aí para quem está na live. O pessoal está participando em peso aí. E aqui é um bate-papo entre duas pessoas de mentalidade aberta que não tem vergonha de falar o que pensa, não. Eu não estou aqui também dizer para vocês uma coisa aqui. Ó. É base, mano. É base. Não tem um incentivo. É pouco incentivo no ensino fundamental. É pouco mesmo. Não, mas aqui na minha cidade tem uma escola que é referência. Ah, meu filho, na sua cidade. Pois vai dar uma volta do Brasil todo para tu ver como é. Pois é. E até repetindo o que eu tinha falado, né, que o pessoal pediu, a ciência, o bacharelado e a licenciatura, ela tem a obrigação de voltar para a sociedade. As universidades públicas, elas têm um incentivo público e o público é a sociedade. É o seu Zé que todo dia acorda de 4 horas da manhã para poder pegar o ônibus, para poder ir para o trabalho, para pagar imposto. Isso vai para a universidade pública, isso vai para a pesquisa. Então, tem como obrigação fazer pesquisas que retornem. Uma coisa que me fez escolher o meu orientador atual, né, que é o professor Geraldo Jorge, que sempre aparece por aqui, foi justamente esse. Foi a preocupação dele de fazer pesquisas que, de fato, tenham uma importância social também. Não seja só conservar uma espécie por conservar. É porque essa espécie precisa ser conservada. De que forma a conservação dessa espécie vai retornar para a sociedade? E de que forma eu posso ensinar à sociedade a importância dessa espécie? Eu vejo isso como vital. Vital quando a gente fala de pesquisa, vital quando a gente fala de educação. O que eu mais vejo na internet, por incrível que pareça, são páginas de divulgação científica onde a linguagem nem o cientista às vezes entende. Sinceramente, tem páginas no Instagram, óbvio que eu não vou citar nome, que eu sigo, que quando eu vou ler o assunto, eu sei que o assunto é muito bom, eu sei que o assunto foi muito bem escrito, mas ela é tão técnica que eu não entendo. E eu faço parte da ciência. Isso não é divulgação científica, nem aqui, nem na China, com certeza. Isso é dispersão. É você pegar um conteúdo científico e falar para mais um monte de cientista. Quando você pega um banner e você vai apresentar num congresso, você não está fazendo extensão, você não está fazendo divulgação científica. Você está apenas mostrando o seu trabalho, está fazendo dispersão. Sabe? Divulgação científica é você tornar a ciência acessível a todo mundo. É você conseguir falar com Dona Maria, que vende pão lá na esquina, e também falar com um cientista. E falar de igual para igual, sempre. Eu gosto muito de ir para o interior aqui de Pernambuco, né, Patrick? Que Painho mora aqui no... Isso foi tu que escreveu? Foi Bia da Pistola? Bestalhado. Mas eu gosto muito de ir para o interior aqui de Pernambuco, e Painho mora lá, porque é onde eu mais aprendo sobre ciência, é no interior, com pessoas que não têm acesso à faculdade. Porque é o momento em que eu olho alguma coisa que eles estão fazendo, que eles já têm um conhecimento muito prático sobre aquilo, e eu vou ensinar eles a parte científica. E é ensinando a eles que eu aprendo como me comunicar com esse público. E se eu sei me comunicar com esse público, que muitas vezes é analfabeto, eu consigo me comunicar com qualquer pessoa, sabe? Então, eu vejo que falta isso dentro da ciência, falta isso dentro das universidades. E não só isso ser ensinado, porque tem disciplinas de didática que tem uns muito bons de didática, mas falta isso, interesse dos alunos. Interesse. Acho que a palavra é interesse. Acabou o vídeo do... Eu acho que deu a hora. Foi, eu tinha esquecido. Mas o pessoal que está aí no YouTube acompanhando a gente, que Bia estava comentando aí, Bia, tu pode concluir o teu raciocínio. Deixa eu só ter... De fato... Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo que falta o interesse. As pessoas sabem que isso é necessário, mas sabem também que não é fácil. Sabem que não é fácil fazer divulgação científica, sabe que faz com que a gente gaste dinheiro, faz com que a gente
tenha que trabalhar dia e noite, adequar a nossa linguagem, aprender a falar na linguagem do outro, estudar sobre empatia, estudar sobre comunicação não violenta e diversas outras coisas que são trabalhosas, sim, são extremamente trabalhosas e que nem todo mundo está disposto, disponível para fazer, né? Então, eu vejo que isso precisa melhorar urgentemente, Patrick. Cara, tu falou tudo, não tem nem o que dizer. É isso mesmo, é muita coisa para melhorar. E pessoas como eu e como você, a gente está aqui para semear isso em mais pessoas, para poder justamente acontecer essa melhora, né? Então a gente vai ter que ter a perspectiva de que uma coisa muito boa vai acontecer por aí. E eu ainda repito que a base ela é fundamental. Uma casa não fica em pé sem ter o alicerce. Então é inadmissível ainda um menino chegar no ensino médio sem saber ler. E a gente vê isso hoje aqui no Brasil ainda. O menino chega no ensino médio sem saber ler e termina o ensino médio sem saber ler. Porque é colocado na cabeça até de professores que não pode exigir tanto dele e tudo mais, e não se cria efetivamente algo para tirar aquele aluno daquela situação. Mas sim, a base ela é importante e ela é fundamental. Perfeito, Patrick. Ó, eu queria te agradecer imensamente pela sempre disponibilidade e simpatia, por sempre estar aqui com a gente, respondendo todo mundo. Já deixo o convite para aparecer aqui mais vezes. Você sabe que eu amo quando você aceita aparecer. Você que é muito fuleiro e vive fugindo dos convites. Vou deixar isso público, gravado, para todo mundo ver. Ave Maria. Bia, a gente se conhece já... olha, eu acho que já teve 3 congressos. Foi 3 ou 4? 4. Eu acho que eu participo desde do primeiro, eu Desde acho. o primeiro. Desde o primeiro. Não sei se eu vou estar ano que vem, tomara que eu seja convidado. Eu acho bom que o senhor esteja. Pois é, porque eu estou desde do primeiro, então eu vou fazer parte como embaixador do Congresso. Mas é isso, Bia, também agradeço aí pela participação, tá? E fica aqui aberto para quando você quiser me convidar para mais coisas, eu estar por aqui para bater esse bate-papo. E como o nível de interação foi muito grande no nosso Instagram, a gente depois pode combinar de fazer uma live só no Instagram, pelo meu canal, porque quando faz por aqui, ele ultrapassa 2 horas fazendo live. E é? Então, é chique, viu? Tá demais. Então a gente combinar porque o pessoal estava gostando mesmo. Mas, Bia, é isso aí, viu? Agradeço, viu? Eu que agradeço. E, ó, beijo no coração. Pós-pandemia, eu apareço por aí. Tchau, Bia. Beijo. Beijo.